Juízes, no livro de Juízes, capítulo 6. O título é: Se você sabe quem você é, não se confunde com o que dizem de você. O título é: Se você sabe quem você é, não se confunde com o que dizem de você. A maior tentação, antes de eu ler o texto, a maior tentação do diabo, a maior forma de tentação é atacar e agredir a nossa persona. Ele quer desconfigurar quem nós somos. Quando o homem, ele para de acreditar quem ele é, quando o homem não entende quem ele é, fica muito mais fácil do diabo trabalhar na mente e trabalhar na vida dele. A primeira tentação, a Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim. E ele tinha 100% da sua capacidade intelectual. Um homem com a mente de Deus, vamos dizer assim. Um homem que Deus deu a mente para ele, a mente dele era a mente do varão perfeito. Deus colocou o governo sobre ele. E a Bíblia diz assim que Deus, ele se levanta e diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a primeira tentação que o homem sofreu nessa terra foi quando a serpente chega para a mulher e para o homem e diz: ei, não é assim que Deus disse? Se você comer daquela árvore você vai ser como ele? Mas o homem já era como Deus. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. O homem já tinha a imagem e semelhança de Deus. O diabo confundiu a mente dele. Na verdade, o diabo quis dizer o seguinte: ei, você vai ser como Deus. Você não é a imagem e semelhança dele. Mas se tu comer, tu vai ver, tu vai perceber que você não é. E ele começa a trabalhar essa estrutura para fazer Adão, e principalmente Eva, e Eva falando com Adão, ela falava com Eva e Eva ia trabalhando na mente de Adão. Por quê? Desestabilizando. Vocês lembram do segundo Adão? Na verdade não é segundo, é o último Adão. Paulo diz que o último Adão é Jesus Cristo. Ele desceu como homem para desfazer as obras que o primeiro Adão fez. Ele fez tudo certo. Lá em Romanos. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para o deserto. E quando o Espírito Santo levou ele para o deserto, logo depois que ele foi batizado, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto para ser tentado. E lá no deserto, a primeira tentação, o diabo disse: se tu é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Se tu é filho de Deus. Mas Jesus sabia muito bem quem ele era. O diabo, ele não começa uma tentação dizendo: transforma a pedra em pão. Ele não diz: olha, ele diz: se tu é o filho de Deus. A segunda tentação foi: levou ele no pináculo do templo, mostrou o sistema religioso e disse: se tu é o filho de Deus, se atira daqui de baixo, daqui de cima, porque está escrito: dará ordem aos anjos ao seu respeito, e ele te guardará. Se tu é o filho de Deus, então no meio da luta é que o diabo vai vir para dizer se você é crente ou não, se Deus está contigo ou não. Tu tens certeza que tu é filho de Deus? Tu tens certeza que tu tem a imagem e semelhança de Deus? Você está passando luta, está passando dificuldade, o diabo está atacando a tua mente, e ele começa a querer cauterizar a tua mente. A pior guerra é a guerra na mente. Tem até um livro da Joyce Meyer que diz isso: Batalha na Mente. É uma guerra constante. E se você estiver mal, o diabo vai querer fazer você acreditar de fato que Deus te abandonou há muito tempo, que Deus não é contigo, que Deus não está nem aí para você, que Deus não se importa contigo. Então você começa a pensar: então na verdade eu estou sozinho mesmo, eu não sou filho de Deus nada. Então fica muito mais aceitável a tentação. Agora olha que tremendo: o primeiro Adão foi infiel no paraíso. O último Adão foi fiel no deserto. Então não é o lugar
Não é um lugar, se eu tivesse uma casa própria eu poderia ser muito mais fiel a Deus. Se eu tivesse o carro do ano eu seria muito mais fiel a Deus. Se eu tivesse o emprego que eu gostaria de ter, eu não roubaria meu patrão. Se eu ganhasse muito, eu seria muito fiel a Deus. Se a polícia militar ganhasse muito, ela não seria corrupta. E o que tu me diz da corrupção da Polícia Rodoviária Federal? Que ganha muito. Não é isso? Então não é o quanto que ganha, a corrupção, a incorruptibilidade, não tem nada a ver com o valor. Então, Jesus, político que ganha 18 mil reais e rouba. O cara pensa, se eu ganhasse 3 mil, eu não iria roubar. Se eu ganhasse 4 mil, eu ia ter uma vida tranquila. Para que eu vou roubar ganhando 4 mil? Aí o cara passa a ganhar 8. Ganhando 8 mil, tu acha que eu tenho necessidade de roubar? Ganhando 20 mil, tu acha que eu tenho? Aí o cara tá ganhando 100, ele quer roubar 50 milhões. Sabe por quê? Porque ele é infiel. Porque o diabo aponta para ele e diz, ei, você não é filho de Deus, você deu sorte de estar aqui, né? Igual o Eduardo Cunha, que levantou o partido dizendo, eu sou cristão, partido cristão, pregava e tudo, lia versículo bíblico e tudo, depois foi descoberta a maior corrupção, ele estava envolvido, porque chega uma hora que o homem cresce, chega lá em cima, o diabo diz, você chegou aqui pelas suas forças. Deus está contigo nada não, se não fosse você que fizesse aí trabalhar, isso é meritocracia simplesmente. Tu acha mesmo? Para de bobeira, tu pode ter muito mais. A tentação é o diabo querer, a primeira forma do diabo te tentar é confundir você acerca de ti mesmo. Por isso, quando você sabe quem você é, sabe de onde você saiu, quando você diz, não, o meu Deus é comigo, Ele é Senhor. Eu estava orando ali atrás, duas coisas que aconteceram. Ontem, no culto de quarta-feira, eu falei com Deus, Senhor, eu estava orando ali atrás, eu falei, Senhor, eu quero uma resposta do Senhor, o Senhor está falando comigo, eu quero saber, o Senhor está falando comigo agora, nesse exato momento. E eu preparei o esboço da pregação, quando eu cheguei aqui, a pastora Ana deu a palavra da mesma forma, e o título da palavra era Desorganização da Alma. E a pastora Ana falou, sabe por que Deus não te deu ainda que tua alma está desorganizada? O texto que eu li, é o texto que eu preparei, é o texto que ela tinha preparado. Que Jesus mandou sentar de 100 em 100, 50 em 50. E aí a pastora Ana falou que está no meu esboço, está aqui, ó. Está aqui o esboço, semana passada está aqui. Marcos 6:30. E Jesus mandou dizer, senta para que vocês recebam de 50 em 50. A pastora Ana usou o mesmo termo que eu anotei no papel. Sabe por que você ainda não recebeu? Porque você não sentou de maneira organizada, a tua vida não está organizada. Primeiro tem que ter organização. Tudo! Você está vendo? Deus falou. Segundo, quando eu subi para pregar, depois que eu terminei de pregar, a Neide falou comigo, paizão, eu tive uma experiência, eu nunca tive experiência de ver nada, ela falou comigo. Mas eu vi, não foi, filho? Eu vi um homem de branco, enorme, atrás do Senhor, e ela foi isso comigo somente. Depois que acabou o culto. E quando o Senhor acabou ele estava atrás do Senhor, eu fechei os olhos, quando eu abri, ele estava lá ainda, e ele falava no seu ouvido. E o Senhor falava, como se ele estivesse mandando o Senhor falar, e o Senhor falava. Estava ali orando ali agora na cantina, hoje, eu falei, Senhor, eu preciso comprar um terreno para a igreja. Eu não tenho condições hoje de comprar. Mas eu quero saber, o Senhor está comigo. Eu te peço agora, Senhor, um sinal agora nesse exato momento. Eu te peço, meu Deus, porque o título da palavra é, nós temos que saber quem nós somos. Então eu quero saber, o Senhor é comigo nisso, então o Senhor me dá uma resposta agora. E eu falando, orando ali baixinho, eu falei, eu quero que alguém chegue em mim dizendo que teve uma visão comigo agora, Senhor. Quando eu acabei de falar, meu irmão, não passou 5 minutos, veio a Luciene, a discípula da Roberta, chegou e falou assim, pastor, o senhor estava orando na cantina ali, eu vi um homem de branco atrás do Senhor, o senhor andava para cá, ele andava atrás do Senhor, para cima e para baixo. Deus está conosco, diga, Deus está conosco. Uma salva de palmas. E Ele proverá para si um cordeiro. Porque a obra é dele, então Ele proverá para si. O problema é que eu estava oferecendo, eu quero dar isso. Ainda dou, não tem problema. O que Deus pedir, eu dou. Você está entendendo? Mas é Deus que proverá para si um cordeiro.
Deus tem aqueles reservados, que Ele está provendo, porque a obra é dEle, e tudo é dEle, e Ele está provendo. Ele tem mostrado isso. Amém? Vamos continuar fazendo a nossa parte, ganhando almas, pregando o Evangelho, ensinando a mensagem do reino, amando, cuidando, porque essas coisas administrativas, o Senhor vai prover todas as coisas, porque Ele é o Senhor da obra. Amém? Glória a Deus. Então, logo de cara você vai ver que há uma confusão de identidade, mas Jesus se manteve firme. Ele sabia quem Ele era. Apartai-vos de mim, Satanás. Pronto. Porque assim está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele vai respondendo com a palavra. Agora olha só, uma guerra na mente que o homem está passando aqui. Gideão está dizendo assim, novamente, Juízes capítulo 6. Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor. E o Senhor, e por esse motivo, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles invadiam. Acampavam a terra e era devastada, as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul das proximidades. Só essa parte. Diga cavernas. Diga habitação nas cavernas. A primeira coisa que o inimigo quer te confundir, dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, dizendo que você não é nada, dizendo que você não é ninguém. E a proclamação é que você é filho de Deus. O povo de Israel, ele desobedeceu a palavra de Deus. Esse que é o problema. Quando o povo de Israel desobedeceu a palavra de Deus, os midianitas vieram e roubaram tudo que era deles. Se eles tiveram uma plantação, os midianitas vinham e surrupiavam. Invadiam a terra, e não só os midianitas. Os midianitas eram os maiores opressores, mas a Bíblia diz que até os amonitas se aproveitavam. Porque quando o homem já está caído, meu irmão, todo mundo pisa nele. Um derruba, mas quando ele está caído, vem o outro e pisa também. Os amonitas vinham e aproveitavam também. A Bíblia diz que a crise era tão grande, mas tão grande, que Gideão malhava trigo no lagar. Gideão, ele malhava trigo. Sabe o que é malhar trigo no lagar? Lagar é um lugar de prensar uva, mas é um buraco. Ele ficava quietinho ali, só malhando o trigo, punhadinho, só para fazer um pão, para ele comer naquele dia e a família dele. Porque se ele plantasse para ter prosperidade, os midianitas vinham e roubavam. Então ele disse, para que eu vou plantar mais se vão tomar de mim? Então eu vou colher e vou trabalhar aqui só esse pouquinho para eu comer, para eu fazer um bolo. Tudo que o diabo quer é te jogar dentro de uma caverna, de uma gruta, ele te fazer você recuar e você viver só do mínimo necessário. Quando Deus tem coisas tremendas, coisas maiores para você. E a Bíblia diz que os próprios israelitas cavaram para si, nas montanhas, cavernas, e começaram a viver em buracos, em cavernas, com medo da opressão. Você vai recuando, e esquece quem você é. A síntese de todo o sentimento do povo era um homem chamado Gideão. Deus levanta Gideão para libertar o povo da mão dos midianitas. E a primeira coisa que a Bíblia diz, que Gideão estava malhando trigo no lagar, quando um anjo aparece para ele na árvore de Ofra e diz, Gideão, homem valoroso, varão forte. Ele, eu forte? Eu valoroso? Imagina, irmão, olha só o nível da alma desse homem, Marcelo. Como é que pode um anjo aparecer para o cara e o cara falar, eu? Primeiro mesmo, se um anjo aparece para você, já começa a se tremer todo. E tu já vê, o cara estava com a autoestima tão baixa, ele estava com a mentalidade tão derrotista, que um anjo aparece para ele e diz, varão forte e valoroso. Ele diz, eu sou menor de Manassés. Manassés é a tribo mais pobre de Israel, e a minha casa é a mais pobre de Manassés, e eu sou o mais fraco da minha casa. Acaso por que você está falando isso de mim? Olha como que o homem se vê, olha como que o homem se imagina. Porque
foram tantas perdas, foram tantas ruínas, foram tantas derrotas, foram tantas coisas que a sua identidade foi mexida. Ele de fato não acreditava quem ele era. Aí um anjo aparece, agora o anjo sai. O anjo diz assim, ofereça um sacrifício ao Senhor. Quando vem um outro anjo, já não é mais um anjo. A Bíblia diz que já é Deus numa teofania. O que é uma teofania? Ele aparece na forma de um anjo. Uma teofania é quando Deus coloca um pouco da glória dele, né? Igual o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba, assim como Jesus Cristo veio na forma de Melquisedeque. Não é a totalidade dele, mas é uma fagulha da glória dele na forma de um anjo e se apresenta para Gideão. E aí Gideão, ele diz, eu já começa a falar como Deus, já não começa a falar mais como anjo. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo, vou levantar você. Ele disse, tu vai me levantar? Primeira coisa que Deus fala para ele, vai lá primeiro e mata o bezerro e faz o sacrifício. Eu não tenho. Tem o boi cevado do seu pai que está preparado para matar para Baal, tu vai sacrificar para mim. Todo mundo, quando as pessoas falam assim, não é palavra de oferta não, tá, irmão? Mas como está caminhando por esse caminho, então deixa Deus, tá? Ou tu acha que Deus só fala comigo quando é para falar do amor e da graça? Quando é para falar outra coisa, Deus não fala, né? Então, ele disse, eu não tenho. Como é que você não tem? Tem. Tem um boi amarrado, tinha um boizão amarrado que o pai dele estava preparando para matar para Baal. Deus disse, vai lá e pega o boi que o teu pai está preparado para matar para Baal. E pega as parelhas do boi, sobe a montanha e sacrifica para mim que eu vou falar contigo. Rapidinho ele foi lá e resolveu o caso. Sabe? Porque quando o homem fala assim, eu não tenho, vamos comprar o terreno da igreja. Eu não tenho, apóstolo. Mas na favela tu gastava 300 conto todo final de semana e tu tinha, e tu dava um jeito. O diabo fazia você arrumar. Quando o homem acha que ele diz, eu não tenho para dar para Deus, na verdade ele tem um boi, é amarrado no fundo de casa para entregar para o diabo. Todo mundo tem alguma coisa de especial. Ou tu entrega para Deus, ou tu entrega para o cão dos infernos. E a verdade é essa. Não é isso? Agora a questão toda é, ele vai e sacrifica. Depois que ele sacrifica, Deus fala, eu sou contigo, e tu vai libertar o povo. Ele diz, ei Senhor, não dá para mim, eu sou muito fraco, eu quero prova. Irmão, imagina que homem incrédulo. Vocês acreditam que isso é incredulidade? Não. Eu conheço pessoas que são fervorosas, pessoas que têm muita fé. A questão toda é que eles acreditavam, ele acreditava que Deus poderia fazer, ele não acreditava que Deus poderia usar ele, pelo estado da alma que ele estava, pelo desleixo de alma que ele estava, ele não acredita. Por isso que existem pessoas na igreja que a gente fala, Deus é poderoso, Deus pode abrir o mar vermelho, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo, Deus vai levantar você, e a pessoa pensa, não, Deus pode fazer, mas usar eu não. Se Deus usar uma pessoa tão boa e tão capaz, ao ponto de roubar toda a glória de Deus, qual é a utilidade de Deus ser glorificado na vida de alguém, que você nunca vai ter certeza se foi Ele que fez ou se foi Deus? Por isso que a Bíblia diz que Deus gosta de levantar os improváveis. Embora Deus quer que nós nos capacitemos também, porque Ele levantou Saulo, que era estudioso, não é desculpa para não estudar, mas Deus levanta aqueles que ninguém dá nada. Aquelas pessoas que olham assim e dizem assim, não é, o pai diz, não é nada, você vai ser ladrão, você vai ser bandido, você vai aquilo outro. Deus fala, vai ser sacerdote, vai ser pastor, vai ser rei, vai ser empresário, vai ser político, vai ser presidente da nação. É assim. Deus, ele trabalha assim. E o apóstolo Paulo diz que Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. E olha só que o cara nem é, mas ele pensa que ele é. Isso é altivez. É falta de humildade, é muita altivez. Ele não é nada, mas ele pensa que é. Então ele fica confuso. Por que Deus está usando esse cara e não está usando eu? Não seria muito mais fácil usar eu do que usar ele? Não é assim? E aí a Bíblia diz que Deus confunde, porque Deus ele olha para o coração e não para a aparência. Olha para o teu irmão e fala, Deus olha para o coração, não para a aparência. E aí você pensa assim, será que Deus vai deixar de usar aquela pessoa, aquela mulher ali, aquele homem, ele vai usar eu? Escuta, deixa eu contar um negócio para vocês. Deixa eu revelar um segredo para vocês aqui, tá? Eu não uso dentadura. O pessoal chega e fala assim, você usa dentadura, pô? Não, meu dente é certinho assim mesmo, era mais.
A minha sogra um dia olhou e disse assim: Natália, quando nós conhecemos, vasculha direitinho esse homem, usa dentadura. E se eu usasse? Eu poderia até mudar de sorriso, né? Você viveu com um homem de muito sorriso. Se eu perdesse os dentes igual eu perco o óculos, já perdi o óculos de novo. Mandei fazer essa semana, perdi o óculos. Mas também que eu mandei comprar um óculos do Flamengo. Vermelho e preto, Deus diz, perdeu porque é teimoso. Tinha branco e vermelho lá, e verde do Fluminense, você quis comprar do Flamengo. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar pregando que a pregação estava melhor. E aí, o que eu entendo com isso? Que o diabo, ele bota ele cauteriza a mente das pessoas de uma forma tão grande, que Deus aparece para a pessoa e diz, eu sou contigo. Deus aparece literalmente, né? A fagulha, não Deus, a fagulha, a manifestação dele. Eu sou contigo. Então eu quero prova. Tá bom, Deus disse, qual a prova? Eu quero que o senhor coloque um movelo de lã ali na terra. Se o movelo de lã, de madrugada, amanhecer o dia, ele estiver cheio de orvalho e a terra toda em volta estiver seca, eu vou entender que o senhor está comigo. Amanheceu a terra seca e só caiu o orvalho em cima do novelo de lã. Beleza. Agora, Senhor, agora tu é varão. Não, Senhor. Eu quero outra prova. Agora eu vou botar um novelo de lã seco. Eu quero que a terra toda amanheça molhada e só o novelo de lã seco. Aconteceu assim também. Então as pessoas, quando elas são feridas na alma e ela não sabe quem ela é, pode até Deus aparecer para ela e falar, você pode, eu quero que faça prova, eu quero fazer prova, Senhor. Não dá. E fica fazendo prova contra prova, prova contra prova, e deixa de ter o privilégio de ser usado por Deus. Sabe, Moisés era um príncipe, foi criado como príncipe no palácio. Deus levantou ele para liderar o povo, era um homem extremamente capacitado. Tem alguém mais capacitado do que alguém que foi treinado como filho de Faraó, do império? O homem era como um general de exército. O homem era um príncipe. Tem homem mais capacitado? Aí o camarada chega diante de Deus. Deus manda ele tirar a sandália do pé. E ele diz, eu não posso, que eu não consigo falar direito. Não dá. Meu irmão, tu pode ser príncipe. Tu pode ser o que for. Quando chega diante para fazer a obra de Deus, sempre vai ter uma desculpa. O homem sempre vai dizer, não dá, não consigo, não posso, não dá para mim. Eu não sou capaz. Então Deus ficou insistindo com ele durante 120 anos, só usou 40 anos. Olha para o teu irmão e fala, você sabia que Deus passa mais tempo te convencendo do que te usando? Passa muito mais tempo. 2/3 da vida de Moisés foi Deus preparando ele. E só usou 1/3. Ele viveu 120 anos, Deus só usou ele 40. Sabe por quê? Estado de alma. Quando o cara é novo, ele diz, não dá, eu sou novo demais, Deus não dá para me usar porque eu sou novo demais. O cara fica mais velho, não dá para me usar, porque eu ainda não terminei a faculdade, não me defini financeiramente. O cara fica velho, ele diz, eu sou velho demais para ser usado. Meu irmão, o homem sempre tem uma desculpa. Isso desde o Antigo Testamento. Paulo diz para Timóteo, não digas que tu é novo. E que ninguém despreze o dom de Deus que há em ti. Tinha essa crise desde o Novo Testamento. O homem tem uma mania de se trancafiar, de fugir de Deus, de se esconder. No momento de resiliência, de mostrar maturidade, no momento de vencer as dificuldades, ele tem mania de cavar para si cavernas. O que aconteceu com o povo de Gideão é que alguns habitaram em cavernas, mas como não tinha caverna para toda a nação, porque imagina uma nação inteira escondida em cavernas, alguns cavaram para si cavernas. Nem procuraram cavernas que existiam, não. Cavaram para si. Olha para o teu irmão e fala, Deus está mandando você sair dessa caverna hoje. Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Vocês sabiam que só habitavam em caverna os loucos? A Bíblia é maravilhosa, gente. A Bíblia, embora Deus não nos deu a Bíblia para provar nada cientificamente, mas a Bíblia cada dia tem provado a ciência e os científicos escandalizados. Os homens acreditavam no Homo sapiens, né? Que o Homo sapiens
é o homem que é um animal com a forma inteligente, não raciocina. O sapiens vem de sapiência, que é de sabedoria. E acreditava que existia um homem de Neandertal. Quem já viu aqueles desenhos animados que tem aqueles desenhos na caverna? Só que é uns desenhos sem pé e sem cabeça. É um pássaro, sem chão, um boneco de perninha, que parecia que criança tinha feito. Os cientistas diziam que várias cavernas no mundo inteiro apareceram esses desenhos na parede, que até hoje é arqueologia. Eles diziam que esses homens que escreveram nessas cavernas eram um homem nessa transição, era um homem de Neandertal, era um homem que estava saindo do Homo sapiens, do primata, estava se desenvolvendo, ele estava começando a treinar o seu cérebro, e aí começou a associar as coisas, pato, bicho, e ele começou a desenhar. Aquilo ali é a prova dos primeiros sinais da inteligência humana na evolução. Aí você lê o livro de Jó, que diz que os loucos habitavam na caverna. Ai, meu Deus! Os loucos eram expulsos da sociedade e habitavam na caverna. Agora imagina os desenhos, tudo igual de criança. Por quê? Porque eram loucos. Imagina os loucos desenhando. Igual criança. Pessoas com problemas mentais. Aí, a Bíblia diz, não era o homem de Neandertal, não. Eram os loucos que habitavam nas cavernas. As pessoas que tinham uma sanidade, elas habitavam no meio da sociedade. Toda pessoa que quer se isolar, ela está no estado de loucura. Nesse caso, era uma loucura física, uma doença mental. Mas e as pessoas que têm um transtorno emocional e se trancafiam? E as pessoas que têm um transtorno de alma e se trancafiam? Pessoas que buscam refúgio da alma. Abra a palavra do Senhor. Reis. 1 Reis. Quem achou, diga amém. Capítulo 19. Olha que mandaram me entregar. Tem que ir lá no Gabriel pintar de pretinho de novo. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, esta hora, eu não fizer com que a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim Elias recebeu este aviso. Fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Betseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si morte. Diga, orou pedindo a morte. Dizendo, agora basta, ó Senhor, retira a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse, levanta-te e alimenta-te. Abriu-se os olhos e olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com uma água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou-lhe, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu,
Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, Horebe, no monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. Então, Elias ouviu a voz do Senhor, que disse: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, pelo Jeová, o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram as terras e os altares e mataram os seus profetas a fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no altar, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os montes, os morros, e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, correu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no temor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: o que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas. Só essa parte. O que fazes aqui? A pergunta para Elias foi a seguinte: o que fazes aqui? Imagina um homem que orou e Deus mandou fogo do céu. Depois ele matou 800 profetas, 400 profetas de Baal e 450 de Acera. Esse homem guerreiro, junto com os outros discípulos, esse homem agora fez fogo, orou e fogo caiu do céu. Esse mesmo homem, uma mulher, fica sabendo do que ele fez e ameaça: eu vou te matar. Até amanhã de manhã eu vou fazer contigo o que você fez com meus profetas. E o homem entra num cataclismo espiritual tão grande, um homem com a disposição, diante de 800 profetas, não temeu. Um homem que orou e caiu fogo do céu. Como que pode um extremo tão grande, uma mulher ameaçar ele sair correndo desesperado com medo dessa mulher? Que trauma é esse? O que aconteceu com esse homem? E ele sai fugido, ele vai andando. Ele para debaixo de uma árvore e dorme. E ali ele ora, ele pedindo: Deus, tira a minha vida. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Quantos crentes já não oraram e falaram assim: Senhor, me leva, quero morar no céu contigo. Ou então o Senhor vem logo, ou então o Senhor me leva. A vida está muito dura, as pessoas querem desistir. Tem Deus, eles dizem que a alegria do Senhor é a sua força. Eles cantam salmo, cantam na igreja, mas oram pedindo: Senhor, me leva, Senhor, me leva. Meu irmão, eu quero dizer, não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que nos colocar de pé. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo e colocou pão fresco, assado na pedra. Irmãos, olha só que coisa linda. E água fresca para ele. Ele comeu. Olha o que aconteceu. Um anjo traz para ele. Ele tem uma visão tão poderosa como essa. Come como se não tivesse acontecido nada. Vê um milagre como esse e volta a dormir de novo. Como que pode uma frieza espiritual dessa? Como que pode um homem entrar num nível espiritual tão baixo, um cataclismo tão baixo? As pessoas dizem: se o Senhor me mostrar um anjo, a minha fé vai ser fortalecida. Se o Senhor me mostrar isso, se eu ver fogo caindo do céu, a minha fé vai ser fortalecida. O que fortalece a fé é a palavra. Diga: a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O problema é que Elias viu o anjo, ele comeu o pão do anjo. Deus levantou e falou com ele: ei, levanta agora. O anjo disse: levanta. Bateu nas costas dele, o anjo acordou ele. Bateu nas costas dele: anda, grande será a sua caminhada. 40 dias caminhando. Então ele entra numa caverna. E Deus vai lá na caverna. Meu irmão, Deus é tremendo. Olha para o irmão e fala: Deus é tremendo. Meu irmão, Deus não desiste de nós. Deus nos usa, mas Ele nos ama. Você está entendendo? Ele nos usa por privilégio. Não porque nós somos escravos dele. O interesse de Deus é porque Ele nos ama. Que amor é esse?
Ele poderia ter usado, já usei demais ele, né? Deixa ele agora abandonado, deixa ele tomar o rumo dele. Não. Deus vai lá na caverna e fala: o que tu veio fazer aqui, Elias? Eu fico imaginando Elias: cara, Deus não desiste de mim. Eu nem morrer em paz eu posso, porque Ele não desiste de mim. Quando eu penso em orar para tirar minha vida, eu quero tirar minha vida, eu quero sumir. Morrer de fome, Ele manda anjo para me dar comida. Quando eu entro nessa caverna aqui, vai ficar quietinho, vou ficar deitado aqui até morrer, até minha vida se esvaecer, até eu morrer. Ele vem e fala: o que tu vem fazer aqui, Elias? Sai da caverna, sai, vai lá no alto do monte. Ele sobe no alto do monte. Quando ele sobe no alto do monte, a Bíblia diz que vem um vento, mas um vento tão forte, mas tão forte, que partiu os montes no meio. Quem foi em Israel comigo, amém? Vai saber que os montes lá não são de barro, são de pedras, e pedras minerais. As pedras chegam a ser vermelhona, preta, rochas. Partiu o monte no meio, não é argiloso, o vento. As pedras ficaram esmiuçadas e nada aconteceu com ele. Ele ficou ali, ele estava no monte. As pedras em volta dele quebradas, esmiuçadas, voaram longe as rochas, tamanho vento, e nada aconteceu com ele. A Bíblia diz que veio o fogo. O fogo lambeu tudo, um fogaréu, e ele estava ali. O fogo comeu tudo que tinha de vida em volta, e ele ali, nada aconteceu com ele. Houve um terremoto que fendeu as montanhas, e aconteceu algo tremendo, a terra, um abalo sísmico tremendo. E a Bíblia diz que Deus não estava nem no fogo, nem no vento, nem no terremoto, e mesmo assim, nada aconteceu com ele. E de repente, vem uma brisa leve, suave, e Deus fala com ele através dessa brisa. É como se Deus estivesse dizendo: tá vendo ele? Esse terremoto fendeu a montanha no meio. Esse vento, Elias, esmiuçou todas as pedras como se fosse um pedaço de açúcar. Olha, Elias, tu está com medo de quê? Eu sou teu guarda, eu que te protejo. Ninguém pode te ameaçar. Um demônio te ameaçou, vou matar, não é assim? Jezabel era um espírito. Eu vou te matar, vou destruir, ameaçou. Primeira intimidação, ele entrou para dentro da caverna, o diabo vai me matar. Meu irmão, Deus quis dizer: sai dessa caverna, Elias. Olha o que vai acontecer, olha o fogo, olha as montanhas se abalando. Olha, eu estou no controle de tudo, ninguém pode colocar um dedo em você. Quem entendeu isso, deu uma salva de palmas para o Senhor. Meu irmão, o ministério de louvor pode vir. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: você está na caverna porque está com problema. Que problema que você tem? Tu não sabe quem eu sou. Eu posso resolver o teu problema rápido. Eu posso mudar a tua história. Você pode cavar a caverna para ti. Você pode se trancafiar. Mas você tem que entender o seguinte: o que você está fazendo nessa caverna, o que você está sabendo aí, sabe por que você entrou nessa caverna? Tu não esqueceu quem tu é. Tu é profeta, rapaz. Tu ora e cai fogo do céu. Você é um homem que tem intimidade comigo. Você está confundido. Tem uma bagunça dentro de você. A tua alma está te confundindo. Você está confuso porque você esqueceu quem você é. Você esqueceu o teu chamado. Não tem novelo de lã, seco nem molhado que te convença. Não tem teofania, não tem pão de anjo, não tem terremoto. Você está num cataquim. Você ouviu demais o diabo. Você ouviu demais. Olha para si e vê que em você tem um Deus Todo-Poderoso que te chama para fora e diz: ei, chegou a tua hora. Eu vou mudar a tua história. O único homem na Bíblia que entrou para a caverna, mas entrou para mudar a história da nação, foi Davi. Davi entrou na caverna de Adulão, mas a palavra Adulão em hebraico significa lugar de novas estratégias. Ele se recolheu ali com o exército. E ali ele ganhou 400 homens que eram desistidos. Porque onde ele ia, ele não ia para ficar choramingando ou murmurando, não. Ele fazia exército. Os 400 de Davi, que ganhou reino para ele, eram homens desacreditados que moravam no deserto. Sabe o que esses homens faziam? Esses homens tinham uma dívida. Se ele não tivesse como pagar, ou as pessoas tinham que pegar ele, tomar os filhos dele. Para eles não perderem os filhos, o que eles faziam? Eles fugiam de casa e moravam no deserto, para poder não perder a família. Eram homens desacreditados, endividados, ladrões,
estupradores, bandidos, homens terríveis que moravam no deserto. Davi entrou na caverna, pegou aqueles 400 homens e disse: ei, qual é o teu nome? Tá na caverna por quê? Estou na caverna porque eu matei 3 homens e estão querendo me matar. Tu vai ser um general do meu exército. Você está aqui por causa de quê? Eu sou muito endividado. Tu vai ser o tesoureiro do meu reino. Vem pra cá. Você que está fazendo aqui nessa caverna? Eu estou aqui nessa caverna porque eu cometi adultério e estou querendo matar ele, minha família. Se me pegar, vou matar minha família também. Eu não quero que minha família morra pelo meu erro. Tu é um adúltero, tu errou, eu vou te dar um crédito. Você vai ser um homem também do meu exército. Pegou homens que ninguém acreditava, homens caídos, homens desacreditados, fizeram um grande exército com ele. 400. O nome desses homens era chamado de Gaditas. Os homens que foram forjados no deserto, no meio da vergonha, no meio do abandono, no meio do descrédito, se tornaram homens de confiança do rei. Quem está entendendo isso, dá uma salva de palmas. Ele não entrou para a caverna para ficar choramingando. Ele entrou para a caverna para criar estratégia. E Deus falou assim: olha para o teu lado, tu vai ter pessoas. Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém por mim. Eu sou sozinho. Eu não tenho ninguém por mim. Deus fala: olha para o lado. Tem um. Tem outro. Tem volta. Eles, Senhor, eles. Esse é o meu exército, vou colocar do teu lado. Mas o homem, ele entra em cavernas porque ele reclama por aquilo que ele não tem ainda. O problema é que nós procuramos refúgios. Refúgios para a nossa alma. Sabe o que muitas cavernas não são cavernas físicas? São cavernas espirituais. São refúgios para a alma. Você enfrenta um problema, a tua tendência é desistir. Quando um homem reconhece que está sendo atacado e busca o discipulado, e ele busca ajuda, oração, humildade. Mas quando uma pessoa está sendo atacada, o diabo já convenceu que ele não é nada, e ele quer manter uma pose ainda de orgulhoso, ou de religioso, dizendo que não, nada disso. Fechou a célula por quê, fulano? Por nada, eu tô procurando outras prioridades aí, meu trabalho agora, vou me dedicar não sei o quê. É por isso, só por isso. Mentira. Fechou a célula porque foi ferido por um discípulo. Fechou a célula porque aconteceu alguma coisa, as pessoas desistiram. Fechou a célula porque tu se acha um fracasso. Parou de fazer o seminário por quê? Fulano, parei por causa do dinheiro, R$50, para com isso. Pra cima de Moá, só Magé. Parei porque agora eu vou abrir uma cela. Parei porque Parou porque você não se sente capaz de fazer uma resenha e no final do curso uma monografia, isso já te assombra. Você está se apequenando. O diabo diz: vai ficar aí para que tu não consegue. Não dá para você, não dá. Parou de fazer a faculdade porque, parei, né, tu sabe, né, dificuldade, falta de dinheiro, Não, talvez foi porque a pessoa falou do TCC, o trabalho de conclusão de curso, você falou assim: eu não vou ter capacidade de fazer, já sai logo. Não vou fazer mesmo, não vou conseguir fazer mesmo, já vou sair logo da faculdade. E aí a gente troca o nome da nossa caverna. Sabe o que a gente diz? A gente diz assim, a minha caverna é outro lugar, não é um lugar físico. É a caverna da alma. Você quer passar mais tempo dormindo do que acordado, porque parece ser mais feliz dormindo do que acordado. Isso é depressão, refúgio de alma. Você quer buscar a resposta de Deus? Tu vai dormir para ver se Deus fala contigo no sonho. Tu ora 2 minutos e fala: Senhor, se tu me ama, fala comigo num sonho. Aparece um homem de branco no sonho para mim e vai dormir. Passa o dia inteiro na cama, acorda, tá com sono de novo, dorme, tá com sono de novo. Refúgio de alma, caverna do sonho, do sono. Deus quer te dar, Ele vai te dar acordado. Deus vai te dar agindo. Deus vai te dar, tu vai conquistar estudando. Tu vai continuar orando. Tu vai continuar lendo a Bíblia. Tu vai fazer um curso, seja online, seja à distância. Deus vai te fazer. Ninguém conquista deitado. Ninguém conquista no... Eu quero buscar a resposta de Deus. Se o Senhor falar comigo no sonho, Deus fala: eu não falo com prostrado. Quando o homem se prostra para mim, eu ouço ele. Mas quando eu vou falar com o homem, eu mando ele ficar de pé. São refúgios de alma. Transferências. Porque o diabo diz: tu não pode.
Não dá para você, e você se apequenou, tendo um Deus todo poderoso, tendo um Deus tão grande, tendo um Deus tão grandioso, tão poderoso. O diabo te confundiu quando disse para você que tu não era nada. E aí no seu consciente, você diz assim: eu sei quem eu sou, pastor. No seu consciente é um fluxo de 5 minutos de pensamento, mas o dia tem 24 horas. 5 minutos conscientemente tu diz: eu posso, eu consigo, e fica até buscando autoajuda, método CIS, coach, não sei o que, para se automotivar. Mas quando você para de pensar, o seu subconsciente te leva para caminho de derrota, porque você acredita muito mais que não pode do que pode. Tu passa 16 horas falando contigo mesmo durante o dia. São monólogos negativos. Passa pensando só coisa ruim. Eu não posso, eu não consigo, não dá, é pecado. Eu não sirvo para ser crente, eu não sirvo para ser pastor, eu não sirvo. Conversa contigo só monólogo negativo, monólogo negativo. Depois vai numa célula, depois fica 2 horas no culto, só pensando em coisa positiva durante 40 minutos. Mas passa 16 horas ministrando sobre si mesmo derrota. Quando o pensamento de derrota vem sobre a tua mente, você coloca a mão na cabeça e diz: eu entrego a minha mente cativa em obediência à palavra do Senhor, como disse Paulo. A minha mente é do Senhor. Paulo disse: pensai nas coisas do alto, no que é bom, no que é louvável, no que é agradável, nisso pensai. Quando viu um pensamento de derrota, tu fala: Satanás, eu te repreendo, eu nasci para ser um conquistador. Quero contar uma experiência para fechar aqui. Eu vou terminar o culto. Nós vamos orar, eu vou terminar. Eu estava morando ali em cima, no Morro da Tinguá. Aquele morro mais alto. Que tinha um carro de alguns discípulos que não subia. Seco, chovendo não subia mesmo. E a igreja é um punhadinho de gente. E o dinheiro da minha casa que eu tinha vendido para poder viver da obra, porque eu vendi minha casa pro primeiro que apareceu. Eu vendi minha casa a preço de banana, porque eu queria pagar algumas contas, e o restante eu queria viver parcelado. Eu pensei, o dinheiro parcelado que vão me dar da casa, daqui 3 anos a igreja vai dar para me ver durante 3 anos, e quando daqui 3 anos a igreja está me sustentando como pastor. Um sonho. Eu fiz a conta errada. E aí o cara me dava também 2 cestas básicas, que na época era de R$190, acho que é uma cesta que agora custa 250. Ele falou: eu te dou tanto por mês e uma cesta básica, que vai durar 3 anos e meio. Eu estava com tanta fé, eu falei: não, pode terminar em 1 ano e 7 meses. Me dá 2 por mês. Porque uma eu vou dar para um pastor amigo meu lá de Magé. Ele me dava uma e eu passava para o pastor amigo dele que estava vivendo na obra, também estava passando dificuldade. Eu dava uma para mim, eu levava para ele. Todo mês. Acabou a cesta básica, acabou tudo, e ali eu estava passando um aperto. Eu falei: Senhor, acreditei tanto que o Senhor ia prover tudo. E naquele dia o pastor falou assim: pastor, falta R$1.000 ainda para pagar o aluguel. Eu falei assim: que dia que tem que pagar? Amanhã. Eu fui orar, eu nunca murmurei, assim, nunca murmurei com pessoas, com Deus eu já falei muitas vezes com Ele. Naquele dia eu fiz uma oração assim: Senhor, olha, fui provado no dia que eu vendi minha casa como cristão. A minha casa hoje, lá em Caxias, está avaliada pelo menos 450 mil, 500 mil reais. É o que o rapaz está vendendo a quase esse preço, se eu não me engano. O rapaz que comprou de mim, meu padrasto me falou. Eu vendi por 130 mil reais. Sem nunca ter colocado placa de venda. O primeiro que apareceu eu vendi. Porque eu estava com tanta sede de viver da obra que eu vendi. O cara me deu a entrada, pagou parcelado, me deu o Ford Ka, que é o Hilux do pastor Elcio, está com o pastor Elcio, me deu de entrada, eu estava a pé mesmo. Peguei tudo. Falei: eu quero viver para a obra, quanto vai me dar? Ele depositou 10 mil reais na minha conta para segurar a compra e falou: eu só vou poder dar o restante do dinheiro daqui 90 dias. Me deu 10 mil para garantir. Ele depositou 9 horas da manhã.
Quando foi 1h da tarde, minha esposa está aqui, apareceu uma senhora e um homem lá na porta lá de casa. Lá nos fundos lá de casa, olhou a piscina, olhou. O moço falou, meu senhor, a minha mãe quer muito a tua casa, ela já rodou todas as casas, ela não quer nenhuma, mas ela se apaixonou com a tua, porque o espaço, o céu aqui, o vento, sabe, ela quer. Eu estou com 220 mil na mão aqui, eu dou 250, o senhor pode pegar 30 mil parcelado? Eu falei, está vendida, moço. Você vendeu por quanto? Eu vendi por tanto. Eu te dou 250. O senhor quer mais? É só parcelar o restante. Eu falei assim, não, moço. Já está vendida. Me falaram, devolve os 10 mil, tu não gastou. Eu falei assim, não, eu tenho palavra. Eu tenho palavra. O cara ia me dar na mão, né? Me dar parcelado. Minha esposa está aqui. Todo mundo, tu é doido, cara. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver para você, mas para mim tem. Tu vai perder 120 mil assim rápido, não sei o que lá. Depositou, o negócio está fechado. Tirou o extrato, estava lá. Eu não vou. Foi a primeira prova que eu passei logo de cara. Porque para mim o nome vale muito, o nome de crente. E aí quando eu saí de lá passando isso tudo, eu deitei naquela cama, deitei numa orelha assim, falei, Senhor, se o Senhor é comigo, o Senhor me dá um sonho, fala comigo, sei lá, eu vou dormir aqui, o Senhor fala comigo. E eu deitei. Na hora que eu deitei, veio um pensamento. Eu não vou dizer que foi Deus que falou comigo, mas eu tenho certeza hoje que foi. Na hora eu sei que foi Ele que falou comigo. Na minha mente dizia assim, como é que eu vou falar contigo você deitado desse jeito? Deixa de ser menino. E aquele pensamento ficou na minha cabeça, deixa de ser menino, ser garoto. Levanta. E esse pensamento vinha, eu não vou falar contigo, deixa de ser menino. Levanta. E eu deitado, o Senhor vai falar comigo no sonho. Não consegui esse pensamento na minha mente, eu levantei. Mas meu irmão estava sem vontade nenhuma de orar. Nenhuma. Sabe que é nenhuma? E eu lembrei da música da Ludmila Ferber que disse, quando você estiver desanimado, você só profetiza. Profetiza, filho do homem. E eu profetizo, Senhor, não estou com vontade de orar, mas eu vou começar a lançar a palavra profética aqui, porque eu creio no poder da palavra profética. Eu profetizo que eu sou pastor de multidão. Eu profetizo que eu sou um homem próspero. Eu profetizo em nome de Jesus que todos os problemas vão ser resolvidos. Eu profetizo uma fé inabalável na minha vida. Eu profetizo que o Senhor é comigo. Eu profetizo isso. Fiquei mais de meia hora profetizando. Sabe o que aconteceu quando eu acabei de orar? Estava desanimado do mesmo jeito, mas eu lancei a palavra profética. E aí antes de terminei de profetizar, eu abri a Bíblia e falei, Senhor, nunca abri a Bíblia para ver o que Deus ia falar comigo, mas eu abri para ler. Caiu uma passagem na Bíblia que dizia assim, assim diz o Senhor ao rei Asa. Rei Asa, acaso se você me buscar, eu não me deixarei ser achado por você? Mas se você me abandonar, eu também te abandonarei. Eu dei um pulo de novo da cama e comecei a orar. Eu falei assim, eu vou te buscar, Senhor. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. E Deus começou a trazer vários versículos que me levavam a buscar Ele. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda você não sabe. Eu comecei a orar e esses versículos vinham na minha mente. Busca. Eu comecei a orar. E o primeiro milagre foi meu aluguel, que na época era 600 reais. Um camarada lá de Caxias ligou e falou assim, pastor, depois tu uma sementezinha na tua conta. Peguei o número da tua conta com o pastor Elson, não foi? Wesley, lembra? O meu aluguel certinho. Ô Senhor, pastor, outro dia, pastor, entrou o dinheiro do aluguel e tudo se encaixou. O Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar até aqui. O Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar até aqui. Ele não estava no vento, ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo. Sabe por quê? Muitas dificuldades que nós passamos, Deus não está nisso. Não é culpa dele. Deus disse, levanta, Elias. Se coloca de pé no alto do monte e veio o vento, rachou as pedras, Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, Deus não estava no fogo. Esse problema que tu está enfrentando não tem nada a ver comigo, não sou eu, mas eu quero te mostrar uma coisa, vem pra cá. Eu te livrei de um, eu vou te livrar de outro, e vou te livrar de outro, porque ainda você não acredita em mim. Por quê? Porque você ainda não acredita. Quais os sinais que você quer ainda que eu sou contigo?
O que você quer que eu faça ainda para provar que eu sou teu Deus? Que eu sou o Deus da tua vida? Que eu sou o Deus da tua história? Que eu tenho escrito o teu nome no livro da vida? Que eu sou teu guarda à tua direita? O que mais eu preciso fazer para provar para você que eu estou contigo? Sai dessa caverna! Sai dessa caverna! Porque nesse lugar é lugar de morte! Se coloque de pé.